galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje nós vamos falar de uma animação onde a gente acha que o Batman teve o seu momento mais badass e com apenas um discurso ele humilhou o Darkseid em plena Apocalipse. É isso mesmo, o poderoso tirano lá de Apocalipse derrotado só com uma fala do Batman. E esse momento épico rolou no filme Superman Batman Apocalipse, onde os dois heróis tiveram de encarar não só a Supergirl, que ficou mega confusa nesse filme, como o grande Darkseid em Apocalipse. E claro, além de relembrar esse momento épico do Batman, a gente vai relembrar toda essa animação e para ver se ela ainda vale a pena ou não, porque já faz um tempinho que eu vi ela. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, né? Aquele recadinho básico mais importante para esse vídeo, que é você já deixar aquele bate-like e o bate-comentário aqui que nos ajuda. E dado esse recado importante, esse filme / animação, né? Chamado Superman Batman Apocalipse, foi lançado em 2010. Pois é, já fazem 10 anos dessa animação. Esse filme adaptou um arco de uma HQ do mesmo nome da época, chamada Superman Batman. E é uma sequência direta da animação Superman Batman Inimigos Públicos. E nessa animação dos Inimigos Públicos, o Lex Luthor vira presidente e ele consegue conquistar, né, a confiança da opinião pública e de alguns heróis também. Contudo, ao longo desse filme, o Batman e o Superman, claro, não caem nesse papinho do Luthor e rola uma traição do vilão. E ele acaba derrotado e preso, né, e o Batman e o Superman conseguem mostrar toda a farsa, né, que o Luthor estava fazendo, então o Lex deixa de ser presidente. E aí nós tivemos, então, essa sequência que a gente vai começar a comentar agora. A animação começa algumas semanas após os eventos que levaram à prisão do Lex Luthor. Gotham agora está sendo supervisionada por esses dirigíveis não tripulados, que ficam patrulhando e iluminando as ruas. Eu tô vendo a Gotham aí com aqueles dirigíveis que ficaram clássicos lá da série animada do Batman. Só por isso essa animação é 10 de 10, obra-prima. Um grande objeto desconhecido atinge a Baía de Gotham, chamando muita atenção, inclusive, claro, a do Batman. Ele vai com a sua Batlancha até o local de aterrissagem desse objeto, e até dá pra ver esse traje do herói de mergulho que é muito maneiro. Ele vê uma nave que parece ser alienígena e que estava com essas rochas que lembram em muito uma kryptonita. Enquanto o Batman investiga a nave afundada, uma jovem emerge da água e entra na Batlancha, mas acidentalmente ela mexe nos controles e resulta na destruição da Batlancha. É sempre triste quando a gente vê uma Batlancha ou um Batmóvel sendo destruído. E logo depois daí tem a introdução lá do filme e tudo mais, tem os créditos iniciais, e acho que eles conseguem fazer uma boa ponte lá do filme anterior para essa sequência. E essa jovem que chegou do espaço e já destruiu a Batlancha é a prima lá do Superman, a Kara Zor-El. Só que ainda não é Supergirl, né? Ela acabou de chegar. E ela chega aqui no nosso planeta, né, pelada, o que é uma coisa ruim porque ela acaba topando aí com uma galera que não é muito gente boa. Ela não tem conhecimento das línguas ou os costumes da Terra. Ela sai da Batlancha intacta da explosão e na cidade ela encontra esses 3 pescadores, um dos quais tenta avançar sobre ela. Ela ataca 2 deles em legítima defesa, enquanto o terceiro dá a ela o seu casaco, né, e vai embora. E conforme a garota avança pela cidade, ela vai causando estragos com seus poderes. E isso tudo, claro, é sem querer, né, como a gente vê lá na introdução, né, das origens do Superman, que ela tá se acostumando com as características da Terra. Ela vê que ela consegue disparar a visão de calor, que ela consegue voar facilmente. E aqui a animação ela consegue passar muito bem essa questão da confusão dela não saber onde é que tá e dela descobrindo esses poderes que ela tem. Em determinado ponto, o Batman tenta capturar a Kara, mas ela usa sua força e joga longe o Batman, que fica bastante surpreso. Só que em seguida, ela ainda não sabendo controlar o seu voo, acaba colidindo com um daqueles dirigíveis da cidade. E ele começa a cair e quando vai colidir com um prédio, o Superman aparece e joga o veículo no rio de Gotham. E caraca, esse rio de Gotham aí vai ter um cemitério de veículos, né? Tem todo tipo de veículo, até alienígena. E a Kara, que tá com bastante medo, ela decide se isolar, né? Ela entra num prédio e fica lá sozinha. Mas já se divertiu demais hoje. O Batman a localiza e expõe ela a um pedaço da kryptonita, que enfraquece e faz ela desmaiar. A história corta para algumas horas depois, com o Batman analisando a estrutura e o DNA da Kara na Batcaverna. Só que ela acorda no meio disso, e ainda confusa, acerta o bate-computador do Batman, com sua visão de calor, e sai voando. Mas, com a ajuda do Superman, eles descobrem que a garota é a Kara Zor-El, prima biológica do Super. Tem uma tirada ótima do Batman falando que ela fritou mais de 50 mil dólares em hardware. E o Superman diz pro Batman mandar a conta pra ele. O Bruce só retruca que com o salário de jornalista do Clark não vai rolar.
Com salário de jornalista? Sei. E assim, essa troca, né, digamos, mais engraçada, jocosa aí do Batman com o Superman, é uma coisa que tem nos quadrinhos lá do Superman e Batman, e aqui algo presente vai acontecer em diversos momentos do filme. Tem gente que às vezes que acha que não tem nada a ver, que o Batman não pode fazer piada com o Superman e vice-versa, mas eu gosto dessa interação deles, mostra que eles estão bastante íntimos um do outro, né, que aí um pode fazer piada com o outro e não vai magoar o outro, sabe? Em seguida, rola um pulo de tempo, que agora o Batman e o Superman estão na Fortaleza da Solidão e parecem saber mais dos detalhes da Kara e um mistério de como ela chegou ali. O Bruce diz que ela pode vir a ser mais poderosa que o Clark. Tem depois uma cena da Kara já falando, né, em inglês, que ela aprendeu em poucos meses tratando com o Krypto. O Batman permanece desconfiado dela, considerando a possibilidade da Kara ser uma inimiga. E depois tem uma cena muito legal entre o Batman e a Kara. Ela tá sentindo que realmente o Bruce não confia realmente nela. O Bruce, então, por sua vez, ele pergunta mais sobre o que ela lembra de Krypton. E nós temos alguns flashbacks que é a Kara lembrando, né, dos últimos momentos dela lá naquela navezinha que os pais dela colocaram para ela sobreviver do planeta, mas ela não consegue realmente lembrar de muita coisa. E o Batman realmente parece que ele tá interrogando ela, porque ele quer descobrir alguma pista, alguma falha que talvez ela esteja contando ali para descobrir um grande plano do mal da Kara. Por que você não confia em mim? Kal-El tem inimigos. E aqui fica claro que o Bruce, na verdade, está querendo proteger o Clark, né, o seu amigo. E essa é a única forma que o Batman consegue fazer isso, né, pela personalidade dele. A Kara fica incomodada com tudo isso e jura que ela não tem nenhum plano ou não vai fazer algo contra o Superman. No fim, ela diz que achava que tinha escutado batimentos do Batman. Mas eu me enganei. Você não tem coração. A história depois corta para uma cena de ação em Apocalipse. A Vovó Bondade está testando uma possível nova comandante da guarda pessoal do Darkseid, as Fúrias Femininas. E esse teste é colocar essa guerreira contra todas as Fúrias. E aí temos uma luta bem legal, mostrando como as Fúrias atacam bem em conjunto. E no fim, elas matam essa pretendente. O Darkseid aparece para a vovó e diz que ela só tem mais uma chance. E ele menciona a garota de Krypton que caiu na Terra. Eu gostei dessa cena de introdução aí das Fúrias porque mostra, né, essa guerreira que parece ser total competente, assim, né? Mostra antes ela derrotando uma outra guerreira. Então parece que ela vai ser algo, né, super vital pra trama e tudo mais. Mas não, ela morre aqui, né? O que surpreende a gente e ao mesmo tempo mostra que essas fúrias aí não estão pra brincadeira. Então estabelece muito bem as fúrias e também mostra o perigo pra Vovó Bondade porque, né, ela acaba de falhar. E isso vai ser importante pra trama lá pra frente. O Clark então decide levar a sua prima para visitar e morar em Metrópolis. Aí temos uma cena de montagem com a Kara experimentando roupas e como as mulheres da Terra se vestem. É uma montagem engraçadinha, mostrando a Kara finalmente se divertindo e o Clark até agindo como um primo super protetor para ela. Mais tarde, a Kara faz um questionamento legal ao Clark de por que eles mantêm a identidade secreta. E o Super responde que isso é importante para que os heróis como ele consigam ter uma vida normal entre os habitantes da Terra. E aqui é bom mostrar que a Kara já tem um interesse então pela Terra, das coisas, né, das pessoas, seja roupas, comidas também. E também por esse diálogo com Clark, é legal ela ver também com as dificuldades, assim, né, de uma pessoa com poderes como ela e o primo dela, né, viverem entre pessoas que não têm esses mesmos poderes. Mas tá muito falatório de sentimentos e tá faltando uma ação aqui. Que aparece um grupo de Amazonas lideradas pela Mulher Maravilha e capturam a Kara nesse parque. Diana mostra os estragos que a prima do Super causou só nessa captura e dizem que vão levá-la à Ilha Paraíso, o único lugar que ela poderá aprender como controlar os seus poderes e não machucar ninguém. E quem apoiou essa ideia foi o Batman, que aparece ali. O Batman diz que ainda tem um outro motivo oculto, mas que ele não pode dizer ali. E ele pede pro Clark confiar nele. E assim, a princípio o Superman até ia lutar com a Mulher Maravilha ali, mas quando o Batman intervém e começa a falar aí que tem outros motivos, ele concorda com isso. E ele machuca muito ali os sentimentos da Kara, porque como eu disse há poucos minutos atrás, eles estavam lá se divertindo, comprando roupa e tudo mais. E aqui, né, ele meio que traiu os sentimentos aí da Kara. E esse ressentimento que ela fica, né, do Superman, isso vai reverberar mais pra frente da história. Aí, de novo, rola um pulo de tempo e eu acho legal como a animação não perde tempo mesmo e vai pro que interessa. 2 meses depois, o Batman e o Superman vão assistir como está o treinamento da Kara na Ilha Paraíso. Ela tem um sparring contra Artemis e quando parece que ela vai ferir a Kara, o Super intervém, causando uma treta. A Kara diz que ela não ia ser machucada nessa luta e ao ouvir do Clark que ele a quer de volta
pra Metrópolis, ela briga com ele. Ela tá cansada de todo mundo dizer o que ela tem que fazer e não ser ouvida. E aqui nessa parte do filme aí fica claro que esse, digamos, vai ser o grande drama aí da Kara nesse filme. Que tem esses grandes heróis que estão agindo como mentores pra Kara, mas todos eles estão falhando com ela, né? Daqui pra frente, eu decido o que é melhor pra mim. E também é mostrado que a Kara ela fez uma amiga aí enquanto ela estava na Ilha das Amazonas. Ela se chama Layla e ela tem, né, um poder de clarividência que ela consegue ver coisas do futuro, né, das outras pessoas, menos ela. E ela vem tendo visões aí da Kara morrendo e com o Superman pegando ela. E assim, todos sabem dessas visões aí que a Layla tá tendo, menos a Kara. E esse era aquele motivo oculto lá que o Batman contou quando as Amazonas foram lá pegar a Kara no parque. E essa morte da Kara pode acontecer a qualquer momento, então é por isso que tá todo mundo aí com os ânimos meio acirrados, né? E esse momento chega agora. Enquanto a Kara e a Layla estão sozinhas em outro ponto da ilha, uma horda de clones do Apocalipse chega de um tubo de explosão, enviados pelo Darkseid. Sim, vários daqueles Apocalipses invadem a ilha. Superman, Mulher Maravilha e um exército de Amazonas encaram esses monstros. Mas é antes da gente ver o glorioso momento da Diana entregando um machado pro Batman. Isso mesmo, nós temos aqui o Batman usando um machado contra um exército de Apocalipses. E olha, depois que a gente teve aquele momento lá dos dirigíveis, esse momento também já valeu o filme, né? Que é o Batman com esse machadão aí partindo pra cima de um exército de monstros. Quando que você vai ver isso de novo? E essa cena de batalha até que é bem legal, porque em determinados momentos tem vários, né, personagens lutando assim durante a tela, e isso para animação é difícil de fazer. E a qualidade dela não cai nesses momentos. Tem o Batman aqui cravando o machado nos monstros, porque aqui a regra de Nomadá tá liberada. Tem Amazonas aqui dando um salto mortal, e tem o Superman usando sopro de gelo para matar essas criaturas. E mesmo nesse caos da batalha, o Batman vê que tem algo errado ali, e sai correndo em direção para algum lugar. O Superman acaba com a brincadeira ao usar essa supervisão de calor que vaporiza todos os inimigos. A Diana depois diz que aqueles monstros eram cópias mal feitas do Apocalipse. E o Batman antes ali, né, saiu correndo porque ele percebeu que na verdade aquele ataque era uma distração. Teve uma segunda onda de ataque que aí era naquele local onde estava a Kara e a Layla sozinhas. Só que quando eles chegam lá, parece que é a Kara ali que tá morta, né, porque a Layla também é muito parecida, ela tem o cabelo loiro e tudo mais. E eles veem que na verdade é a Layla que morreu, então aquela visão que ela tava tendo era dela mesma. E quando o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha estão ali, os últimos requisitos, né, dos poderes da Layla aparecem para eles e mostra que o Darkseid foi o responsável então por capturar a Kara. Aí rola uma união, digamos, dos três mentores da Kara e eles decidem vingar a morte da Layla e ir até Apocalipse para resgatar a Kara. Lá tem uma introdução irada do Darkseid, onde só aparecem os olhos dele nas sombras. Isso tudo antes do seu corpo aparecer. A diferença do quarto, do tratamento que a Kara recebe ali é gritante em relação aos locais que ela teve na Terra. E lá, o Darkseid começa o processo de lavagem cerebral dela. E na Terra, nós estamos num subúrbio mais que genérico e impossível, quando esse cenário é interrompido com a chegada da Trindade, que aparece na frente de uma casa comum. Mas quem mora ali é a Grande Barda. E é muito boa essa transição lá de Apocalipse para uma cena de subúrbio aqui na Terra. Que a diferença é tão gritante esses dois cenários que acaba funcionando. E ainda mais quando aparece ali a Trindade caminhando e tá todos os vizinhos assim olhando o que tá acontecendo, né? Acontece que a Grande Barda tá ali porque ela conseguiu fugir lá do posto de comandante das Fúrias e ela não quer mais essa vida pra ela. E ela tá adorando viver ali na Terra, né? Uma vida pacífica, de boas. E quando o Superman diz que agora o Darkseid quer a Kara, né, pra ser a substituta da Barda, ela já diz que é bom eles se prepararem porque o Darkseid vai zoar com a mente dela. Porque é o que aconteceu com ela no passado. A Trindade pede pra Barda ajudá-los a encontrar o caminho para Apocalipse. E apesar de recusar inicialmente, ela concorda no final. E ela até veste a sua armadura e usa a sua caixa materna que ela possui para ir a Apocalipse. E chegando lá, tem uma ação incrível da Barda e da Diana destruindo esses tanques de Apocalipse com um visual bem diferentão. E depois disso, eles se dividem. O Superman se infiltra no palácio do Darkseid, a Mulher Maravilha e a Barda usam os esgotos para encontrar a Kara em algum local, e o Batman veste esse traje voador aqui que eu achei engraçadão, mas muito útil pro morcegão. E assim, ó, galera, a grande cena do Batman tá chegando aqui, né? Mas antes tem uma grande cena de ação que começa aí na animação, que é da Grande Barda e da Mulher Maravilha encontrando as Fúrias lá naquela arena que a gente viu no começo da animação. E olha, é uma porradaria muito franca. Tem as Fúrias que estão
com muita raiva da Barda por ela ter deixado elas, e também a possibilidade delas capturarem a Mulher Maravilha. Em meio a isso, eu não tô brigando pra vocês, mas o Batman é perseguido por cachorros gigantes mutantes, que são os guardas do Darkseid. Ele consegue se livrar deles e acaba achando o suprimento de esporos do mal do Darkseid. E só pra vocês entenderem, esses esporos aí é a fonte, né, de toda a alimentação do planeta, e daqueles poços de fogo lá que a gente vê que é característico, né, de Apocalipse. E essa informação vai vir a calhar aí quando o Batman for fazer o seu discurso com o Darkseid. Só que é o Superman que encontra primeiro o Tirano. E ele descobre que sim, ele fez uma lavagem cerebral na cara. E ela aparece ali, parece totalmente mudada, né? O Superman tenta, né, convencer ela, né, trazer ela pra casa, mas ela se recusa a ir com ele. E assim, nessa parte aí eu já tenho uns probleminhas aí com ela. A começar por esse visual da cara aqui, que mais parece que o Darkseid tem um sério fetiche aí com suas guerreiras e um senso estético de cantoras pop dos anos 90. Eu sei que essa mudança aqui para um visual mais rebelde é para passar que a cara ficou do mal, mas isso é muito clichê do clichê, sabe? Me desconecta total da história ver essa Supergirl cantora pop tentando posar de vilão. Como quiser, Lord Darkseid. Mas enfim, ela desce a porrada no Superman e o Darkseid ordena que ela o mate. E essa luta começa a ficar tão violenta que sai ali do salão, né, do Darkseid, né, atravessa o vitral e eles vão lutar em outro local do planeta. E é nesse momento, gente, que o Batman aparece perante o Darkseid. E é aqui que ele vai mandar o seu discurso épico. Acabou, Darkseid. Agora você percebe a tolice de ser um rei sem reino. O Batman chega dizendo que o Darkseid está acabado, que ele não pode ser um rei sem reino. O vilão acha que ele está se referindo à luta feroz dos dois kryptonianos, mas ele está errado. O morcegão estava se referindo ao arsenal de esporos que ele descobriu antes, e que ele ativou todos eles. O Tirano duvida disso, e ele fala que a senha do arsenal dos esporos é criptografada, e no maior jeito badass, o Bruce fala o código inteirinho na lata do Darkseid, e ainda pergunta se ele acha que ele ainda tá blefando agora. Está blefando. Ômega Lambda 7XL9. Ainda acha que é um blefe? E beleza, esse é o primeiro tapa na cara ali que o Batman dá no Darkseid, só isso. Lembrando que ele tá humilhando um novo deus aqui no planeta dele. E assim, o Darkseid tava só no papinho ali até agora, mas quando o Batman falou o código ali, aí a coisa ficou séria. O herói fala que ativou mais de 500 esporos dele e pergunta o que acontecerá com o planeta se todos explodirem. Isso irrita o Darkseid, que acerta um socão no Batman. Ele, de forma inteligente, estava usando uma armadura de alguns dos soldados do planeta, e por isso resiste. O Darkseid ameaça o Batman, falando que poderia desintegrar o herói facilmente, mas o Batman responde que isso não impediria os esporos de explodirem. Até pode, mas isso não deteria os esporos, deteria? Vocês estão entendendo que o Batman tá chantageando o Darkseid na casa dele. E ainda por cima tirou o Darkseid do sério. E assim, o vilão continuou socando o Batman ali pelo saguão, mas sim, ele não mata o Batman, né? Porque se ele quisesse, ele teria matado. Até que chega um momento que ele pega o Batman pelo pescoço e fica ordenando para ele parar os esporos. E então o Batman dá o seu checkmate no vilão. O Bruce diz que se ele deixar a cara em paz e nunca mais ir atrás dela, ele desativa os esporos. E enquanto o Darkseid bate o corpo do Batman contra a parede várias vezes, ele fica falando: renegue, cara Zor-El. Até que chega um momento em que não tem mais parede e o Batman tá todo machucado. Mas o Darkseid faz algo inusitado. Ele sorri e revela que o Batman jogou bem. Jogou bem. Ele larga o herói e comenta que se fosse a Amazona ou o Kryptoniano, nenhum deles faria esse plano. Mas o Batman não. Ele jogou com a vida de todo um planeta nessa estratégia. E aí que eu digo, gente, esse não é um dos discursos mais épicos do Batman em qualquer mídia? O cara ao mesmo tempo desmontou o Darkseid e impressionou ele. Não é pra qualquer um. E é realmente interessante isso que o Darkseid fala no final, né? Que o Batman realmente, às vezes, ele toma, né? Faz planos ou atitudes que realmente são questionáveis e que os outros heróis não fariam. Depois, a Trindade é reunida no salão do Darkseid, com o Superman derrotando a cara e levando ela de volta ali. Eles jogam na cara do Darkseid que vão exigir a palavra do vilão. A cara acorda depois e se desculpa por tudo que fez ao Clark. Ela se pergunta se realmente o Darkseid mexeu com a cabeça dela ou se só trouxe à tona a escuridão que tinha dentro dela. E esse é um bom questionamento, né, que a animação traz, e talvez teria sido legal porque ela deixaria aberto isso, né, esse questionamento, mas ela decide encerrar esse filme de uma outra forma. O filme traz um último momento de porradaria e que eu achei inusitado. Que depois de tudo isso, o Clark decide levar a cara então
pra viver lá na fazenda dos Kent em Smallville. E ali parece que realmente o filme vai acabar, né? Porque tem uns diálogos legais da Kara dizendo que agora ela tá mais perdida que nunca e talvez não sabe o caminho que ela queira seguir. E o Superman responde para ela que ele vai ajudar, mas que ele não vai definir esse caminho. Então ele realmente aprende que ele não deve, né, guiar ou falar o que ela tem que fazer. Seria um final legal, assim, né, para terminar o filme, mas não é isso que ele decide fazer. E esse momento inusitado é o Darkseid que aparece na porta da fazenda dos Kent. Isso mesmo, galerinha, o Darkseid estava esperando silenciosamente dentro da casa dos Kent para atacar o Super e a Supergirl. Ele diz que não prometeu que não iria atrás do Superman, só da Kara. E ele ataca sem dó o Clark e dispara uma rajada de Sansão Ômega que atira o Superman para a estratosfera, sobrando somente a Kara. É aí que nós temos então uma luta final que dura vários minutos, que é entre a Kara e o Darkseid. E assim, visualmente é uma luta muito bem feita, mas eu realmente acho que ela fica muito deslocada aqui para esse final. Eu sou mais, né, da opinião que deveria ter encerrado ali, né, com esses diálogos do Superman com a Kara, né, sobre o futuro dela, qual caminho ela queria seguir, que é que realmente a história tava contando essa história, né, da Supergirl. E esse Darkseid também esperando dentro lá da fazenda dos Kent, olha, é muito inusitado mesmo. Enfim, a Kara tenta de tudo para derrotar o vilão, mas é derrotada pelo Darkseid, que dispara a sua sanção contra ela por um longo tempo. Isso é importante, porque quando o Superman volta, ele vê a Kara naquele estado e começa a golpear o vilão sem parar. Mas o Darkseid não cede e novamente começa a acertar o Superman com a sanção. Contudo, a Kara se recupera e usa a caixa materna do Darkseid para ativar um tubo de explosão atrás dele. O Superman aproveita isso e acerta o Darkseid com a sua visão de calor, o empurrando para dentro do tubo. A Kara diz que ela mudou as coordenadas da caixa materna e com isso vemos depois o Darkseid congelando no espaço e vagando, né, sem caminho. E assim, eu posso ter criticado essa opção de ter essa luta final aí contra o Darkseid, mas essa resolução da Kara aí usando, né, de forma inteligente a caixa materna do Darkseid, esse finalzinho eu gostei. E nós acabamos descobrindo o que a Kara decide ser agora e descobrindo seu lugar na Terra. O Superman vai até a Ilha Paraíso e reforça como o esforço de todos eles ajudou contra o Darkseid. A Kara decide usar os seus poderes para lutar pelo altruísmo, sob o pseudônimo de Supergirl. E ela é recebida com aplausos pela Mulher Maravilha, as Amazonas e finalmente o Batman, que sorri ao ver ela desse jeito. E a animação se encerra com o Superman e a Supergirl voando por Metrópolis juntos. E essa foi a animação onde nós tivemos, né, o discurso mais épico do Batman. E agora eu quero saber se vocês lembravam desse momento, se vocês lembravam dessa animação, o que vocês acham dela? Vocês concordam com o que eu falei sobre a animação? Gostam da introdução da Supergirl nesse universo? Coloca aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.